a Bíblia, A gente só vê, né? a gente não vê exemplo dele pregando para a gente, a não ser no Pentecostes. Não, mas veja só. Dá a entender que Pedro muda com o avanço da igreja. Entendeu? Não sei se Pedro, de certa forma, deixou. Porque o nome de Pedro se torna notório. Entendeu? Pedro se torna tão notório que as lideranças religiosas queriam matar Pedro. Vai buscar o pastor Pedro para matá-lo. Alguns defendem que o primeiro pastor foi o diabo, o nome de Jesus. Não, pode até ser, mas biblicamente, o que a gente vê em ação, à frente nas pregações e no avanço da igreja é Pedro. Entendeu? Biblicamente a gente pode provar que Pedro seria o cara que Jesus deixou claro para Pedro. Jesus não diz isso a nenhum outros discípulos. Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, alimenta as minhas ovelhas. É isso que ele declara, que Pedro seria aquele que deveria guiar o rebanho. E Pedro faz. A pregação de Pedro é para gentios judeus. Beleza, a primeira, 3.000. A segunda, gentios e judeus. Só que quando chega do capítulo 9 para frente, você vê agora aquele Pedro, das pregações judaicas e gentias, ele tem um pensamento agora diferente acerca dos gentios. Ele começa agora a tratar os gentios de forma diferente dos judeus. Mas a gente vê que os judeus, o Senhor é sobre o profeta Jonas. Os judeus parece que ele sempre queria ter exclusividade naquilo que se diz respeito à salvação, somente para eles. Mas por quê? Porque a promessa de Deus em relação à humanidade não foi feita em Abraão, entendeu? E o próprio Deus disse a Abraão: as famílias da terra serão benditas em ti. Veja só, porque Deus estabeleceu que a nação de Israel seria uma nação sacerdotal. Não era que todo mundo seria sacerdote, não era isso? É porque Israel deveria ser um referencial para as outras nações. É por isso que eles, os judeus, se achavam superior. Para os judeus, eles eram superior aos demais povos. Deus só estava onde? Em Jerusalém. E se todos aqueles que deveriam ou queriam adorar Deus, deveriam adorar Deus aonde? Em Jerusalém. Porque teria que vir para Jerusalém, se submeter a todo o ritual e protocolo da lei mosaica. Porque se não fosse assim, Deus não recebia. Jesus é que quebra essas coisas, vê? Quando diz a mulher samaritana, diz: olha, pois diz que o lugar onde se deve adorar a Deus é em Jerusalém. Só a mulher, ela vem e que nem em Jerusalém, nem em Samaria, nem na Judéia, que importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai e o Espírito em verdade. É Jesus que quebra esses protocolos que atrapalham, que envolve a lei, o judaísmo. É Jesus que vem quebrando. E Pedro, que aprendeu com Jesus, que deveria fazer como Jesus fez, que agora, de certa forma, trazer o quê? O povo ao judaísmo. Entendeu? Basicamente, então o que acontece? É onde entra aqui agora. Paulo declara que a igreja de Jerusalém não aceita Paulo. Você sabia? A igreja de Jerusalém não vai aceitar Paulo. Paulo, ele vai voltar para onde? Para a Arábia. Vai para a Arábia, passar lá aproximadamente 3 anos. Depois vai para Tarso. Vai voltar a fazer tenda. E quem vai, de certa forma, agora acolher Paulo, porque Paulo, mesmo sendo erudito, ele vai passar por um discipulado, por um nome comum que era Barnabé, que também era chamado de quê? De apóstolo. Ele não é apóstolo, mas a igreja chamava e considerava ele como apóstolo. Só que Paulo, ele não é aceito para a igreja. Então vai haver muita oposição em relação ao ministério paulino. A gente pensa que Paulo aceita no capítulo 9 e já entra no ministério. Paulo passou 14 anos aqui. Ele vai declarar aqui em Gálatas que passou 14 anos para Paulo iniciar no ministério. Entendeu? Participava dos cultos, estava trabalhando no dia a dia.